Hoje a gente vai falar do Cameron e da Janice Hooker, o casal que sequestrou a Colleen Stan e manteve ela dentro de uma caixa por 7 anos. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Eu acabei de comi meu lanchinho da tarde, estou feliz e alimentada. E o meu cabelo tá lindo, né? Eu fui no salão fazer hidratação hoje, aí eles escovaram, ó. Já faz a boa, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa um comentário também falando: nossa, Júlia, como seu cabelo tá bonito hoje, só pra eu ficar feliz. Bom, não vou ficar enrolando vocês muito não, a gente já vai começar o caso de hoje, mas eu já vou avisando que vocês vão se irritar. Esse foi um caso que me deixou muito irritada, do começo ao fim. Esse cara aí da foto, ele é o Cameron Hooker e ele é a peça principal desse caso. Basicamente, todas as merdas que vão acontecer a partir de agora são por culpa deste homem. Ele nasceu no dia 5 de novembro de 1953, numa cidadezinha chamada Alturas, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. A gente não tem muitas informações sobre a infância dele, como ele cresceu, mas a gente sabe que ele e a família se mudavam muito. O trabalho do pai requeria que eles se mudassem de cidade o tempo inteiro, então ele e a família nunca estavam só num lugar, eles estavam se mudando constantemente. E o Cameron também sempre foi muito sozinho, desde criança, ele não tinha muitos amigos na escola e nem fora dela, ele brincava sozinho, passava a maior parte do tempo sozinho mesmo. E ele era um cara que tinha, desde criança, assim, desde os seus 10 anos de idade, fantasias bem problemáticas envolvendo violência. Pro Cameron, a fantasia dele era a falta de consentimento. Então, a mulher tá ali com ele contra a vontade dela, era disso que ele gostava. Pois bem, logo depois dele se formar no ensino médio, em 1973, ele tinha 19 anos nessa época, ele conheceu uma garota chamada Janice. A Janice tinha 15 anos e os dois começaram a namorar. A merda já começa aí, que é um cara de 19 anos com uma menina de 15. Eu sei que 4 anos não parece uma diferença de idade tão grande, mas ela era menor de idade, gente. Ele era um marmanjão já de 19 anos, quase 20. E assim, um ponto que eu não entendo muito bem nessa história é que a Janice, ela não tinha uma relação nada boa com a família dela, porque a família dela era extremamente rígida, era uma família muito religiosa, então a Janice estava sempre brigando com os pais porque ela queria mais liberdade, mas os pais eram muito rígidos. Só que quando ela começou a namorar o Cameron, quando ela tinha 15 anos de idade e ele tinha 19, a família achou ok, inclusive eles adoravam o Cameron, super apoiavam o relacionamento que foi problemático desde o início. E desde o início, eu quero dizer, desde o primeiro encontro dos dois, porque nesse primeiro encontro o Cameron coagiu a Janice a participar de uma das fantasias violentas dele. Ele levou ela para um matagal, fez ela ficar sem roupa, amarrou ela no tronco de uma árvore e deu várias chicotadas nela. Não foi uma coisa pontual que aconteceu só nesse primeiro encontro, era uma coisa que acontecia frequentemente no relacionamento dos dois. E não era uma coisa que, tipo assim, a Janice fazia porque ela gostava, sabe? Porque, né, gente, se a pessoa gosta, quem somos nós para julgar o que acontece ali entre quatro paredes? Mas ela não curtia, ela fazia isso mesmo porque ela se sentia coagida pelo Cameron. Lembrando que ela tinha 15 anos de idade, tá, gente? Era extremamente manipulável, era uma garota. E a Janice, ao meu ponto de vista, é também uma vítima nessa história. É claro que ela fez coisas também horrorosas que não tem justificativa, mas a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Mas ela também é uma vítima do Cameron. Pois bem, os dois namoraram mais ou menos por uns 2 anos, até que o Cameron pediu permissão para a família da Janice para pedir ela em casamento. Os pais concordaram, então ele fez o pedido e os dois casaram. E aí, em 1976, que foi um ano depois do casamento, a Janice resolveu que ela queria ser mãe. E aí ela conversou com o Cameron e ela disse que para que ela ficasse grávida e tivesse uma gestação saudável e conseguisse cuidar do bebê, aquela violência precisava parar, ela não podia mais ceder às fantasias dele, porque não tinha como, né, gente? Uma criança ali no meio não dá. A princípio, o Cameron não gostou nem um pouco da ideia, ele ficou extremamente bravo, mas depois ele fez uma proposta para Janice. Ele falou que ele concordava, a violência poderia parar e ela poderia ter ali o bebê dela, desde que ele pudesse satisfazer suas fantasias sexuais com outras mulheres. Aí você me pergunta, Júlia, ele era poligâmico? Ele queria abrir o relacionamento? Não, a brilhante ideia dele, né, brilhante,
foi de sequestrar uma mulher para tornar ela sua escrava sexual, e a Janice concordou. Ela falou: ok, faz aí o que você quiser. A partir daí foi quando Cameron começou a planejar o sequestro. Ele passou meses planejando e arrumando o porão da casa que eles moravam para transformar basicamente numa câmara de tortura. Ele pendurou um suporte no teto para conseguir prender cordas e suspender uma pessoa. Ele fez uma mesa também com várias amarras para deixar a pessoa presa ali. E também construiu uma caixa de madeira com tamanho suficiente para colocar uma pessoa ali dentro. E enquanto ele fazia tudo isso, todo esse planejamento, ele testava todos os equipamentos na Janice. E a Janice estava grávida nesse meio tempo. Eventualmente, a Janice deu à luz a uma menina, e aí depois disso, o Cameron começou, de fato, a buscar pela sua vítima. Até que no dia 19 de maio de 1977, o Cameron, a Janice e a filha deles, que tinha poucos meses de vida na época, estavam andando de carro pela estrada quando eles avistaram a Colleen Stan ali na beira da rodovia pedindo carona. A Colleen tinha só 20 anos na época, ela estava tentando pegar carona para ir para uma outra cidade que ia acontecer uma festa de aniversário da amiga dela. Ela queria fazer uma surpresa para a amiga, indo até essa festa de aniversário. E assim, gente, 1977, né? Nessa época era normal que as pessoas pedissem carona. Era uma coisa cultural, assim, não é como a gente pensa hoje em dia, tipo, meu Deus, nunca, jamais que eu entraria num carro de estranho. Na época era uma coisa normal. A Colleen nasceu no dia 31 de dezembro de 1956, lá na Califórnia. Ela era a mais velha de 3 irmãs. Ela teve uma infância bem feliz, ela era muito ligada às irmãs dela. Ela até chegou a ser casada, mas por pouco tempo o casamento não deu certo. E nesse dia que ela estava indo para o aniversário de uma amiga dela em outra cidade, o carro dela tinha pifado. A princípio ela ia dirigindo, mas aí quando ela estava saindo de casa, o carro parou de funcionar. Então ela resolveu pedir carona. E nesse dia, 2 outros carros tinham oferecido carona para Colleen, mas ela recusou porque um carro eu não sei porque ela recusou, mas o outro era porque um carro estava cheio de homens, então ela não se sentiu confortável. E aí quando o Cameron ofereceu carona para ela viu um casal jovem na época. O Cameron tinha 23 anos, a Janice tinha 19, então era um casal que tinha idade próxima dela, tinha um bebê no carro. Você não vai desconfiar, sabe? Ela achou que ela estava segura. Só que a partir do momento que a Colleen entrou no carro, o sexto sentido ali, o instinto dela falou mais alto. Ela começou a se sentir extremamente desconfortável. Ela percebia que o Cameron ficava olhando o tempo todo para ela. Ela estava sentada no banco de trás. O Cameron estava dirigindo e ele ficava olhando para ela pelo retrovisor o tempo inteiro. Mas assim, você nunca vai imaginar que uma coisa tão horrível vai acontecer com você. Então ela tentou meio que ignorar esse instinto. Inclusive, eles até chegaram a parar no meio do caminho para ir num posto. A Colleen foi no banheiro, só que ela acabou voltando pro carro depois, mesmo sentindo uma coisa dentro dela muito forte, que ela deveria sair correndo e vazar dali. Depois que a Colleen saiu do banheiro e voltou pro carro, eles dirigiram mais ou menos por uns 20 minutos, até que o Cameron saiu da estrada, foi para um lugar completamente deserto, parou o carro, foi até o banco de trás e rendeu ela com uma faca. No porta-malas do carro, Cameron tinha uma caixa de madeira. É um pouquinho difícil de explicar, mas ela tinha um buraco embaixo, era uma caixa completamente vedada com um carpete dentro para ficar toda escura e tinha um buraco embaixo para colocar o pescoço. E aí ele colocou essa caixa, que era super pesada, pesava mais de 10 quilos, na cabeça da Colleen e colocou ela deitada dentro do porta-malas. E aí eles dirigiram até a casa deles e colocaram a Colleen no porão com essa caixa na cabeça ainda, e ela também estava com uma venda por baixo, tapando os olhos dela. Assim que eles chegaram na casa e a Colleen foi levada para o porão, o Cameron colocou ela naquele suporte do teto e ela ficou presa ali pelos pulsos, nua, e ele começou a chicotear a Colleen várias vezes. Depois disso, ele e a Janice fizeram sexo ao lado dela. Depois disso, o Cameron colocou a Colleen dentro da caixa de madeira, deitada, com os pulsos amarrados. E a partir desse dia, a Colleen ficaria desse jeito, dentro da caixa, por cerca de 22 a 23 horas por dia,
todos os dias. Os únicos momentos em que ela saía da caixa era para comer e beber água e assim, comer o mínimo de comida, beber o mínimo de água e também para ser abusada e torturada pelo Cameron. Nem ir no banheiro ela ia, o Cameron colocou um paninho debaixo dela na caixa e era isso, ela tinha que fazer as necessidades dela ali mesmo. Algumas semanas se passaram, a família da Colleen deu a falta dela, eles chamaram a polícia. Só que eles estavam, assim, com muita certeza de que a filha deles tinha se juntado a um culto e era por isso que ela tinha sumido. Então a polícia até chegou a fazer umas buscas, mas que não foram muito longe porque a própria família já achava que ela tinha ido por vontade própria. A Colleen foi torturada de maneiras que eu não sei nem se eu consigo explicar para vocês. Ela era torturada todos os dias, o Cameron construía dispositivos de tortura, ele tinha uma mesa onde ela ficava deitada com todas as extremidades dela, então os braços e as pernas amarrados em direções opostas e ele ficava esticando o corpo dela. Ela passou meses e meses sem tomar banho, ela mal comia, mal bebia água, não podia usar o banheiro, ficava 22, 23 horas por dia trancado naquela caixa, com a caixa em cima da cabeça dela, né, que pesava 10 quilos, aquela caixa de madeira. Cerca de 8 meses depois do dia do sequestro, o Cameron decidiu que ia permitir que a Colleen passasse mais tempo fora da caixa para realizar tarefas domésticas, limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa e tal, só que ela tinha que fazer essas tarefas nua. E um detalhe que me deixou muito mal mesmo, que pode até parecer pequeno, né, tendo em vista todas essas outras coisas que a Colleen passou, mas que foi só nesse momento que o Cameron decidiu tirar a venda dela. Sim, ela ficou 8 meses vendada, ela não viu o lugar que ela estava quando ela chegou ali no porão, ela não fazia ideia onde ela estava, o que estava acontecendo, ela passou 8 meses vendada. Vocês têm noção disso? Foi nessa época também que o Cameron disse para Colleen que ele fazia parte de uma instituição secreta chamada de A Companhia, que era basicamente um grupo de pessoas muito ricas e poderosas que controlavam tudo. Então, se em algum momento ela tentasse fugir, ela seria rastreada e ele encontraria ela em qualquer lugar e a família dela inteira seria assassinada. Então, ele fez ela assinar um contrato que basicamente dizia que a partir dali o Cameron era dono dela e que ela tinha que ceder a tudo que ele dissesse, absolutamente tudo. E também a partir do momento que ela assinasse o contrato, ela não se chamaria mais Colleen. O nome dela seria K, só a letra K. Então ele fez uma mega lavagem cerebral nela para acreditar que todos os passos dela estavam sendo vigiados e que a vida da família dela e das pessoas que ela ama estavam em risco, então ela não podia fugir de jeito nenhum. Eventualmente, o Cameron e a Janice tiveram que se mudar para um trailer, e aí esse trailer, obviamente, não tinha porão, então eles resolveram colocar a caixa de madeira em que a Colleen ficava praticamente o dia inteiro debaixo da cama deles, porque debaixo da cama tinha meio que um baú de madeira, então a caixa dela ficava ali dentro, debaixo da cama deles. Eles dormiam em cima da menina que eles sequestraram. Tipo, gente, vocês acham que não tem como essa história ficar mais bizarra? Mas calma que tem, vai piorar. A partir daqui é só ladeira abaixo. A princípio, a rotina da Colleen não mudou. Ela passava cerca de 20 horas por dia dentro da caixa, só saindo de novo para sofrer torturas do Cameron e também para fazer tarefas domésticas. Isso continuou por cerca de 2 anos, até que ela ganhou mais liberdade. Gente, liberdade com muitas aspas, tá? O Cameron começou a deixar que ela passasse muito mais tempo fora da caixa e assim, é agora que eu começo a ficar brava. A Colleen, ela conheceu os vizinhos ali do trailer, ela podia sair para fazer corrida ali em volta do quarteirão sozinha e ela sempre voltava de tanto medo que ela sentia da tal companhia e de toda a história que o Cameron inventou, que ela estava sendo vigiada o tempo inteiro. Então ela sempre voltava, porque ela achasse que se ela não voltasse, a família dela seria assassinada. E eu sei que vocês estão bravos, eu também estou pensando, meu Deus, mas por que essa menina não fugiu, se ela teve tantas oportunidades? Só que, gente, a gente não tem como imaginar o que ela estava pensando, o que passava na cabeça dela. Com tudo que ela sofreu, a gente não, sabe, não dá. Nesse meio tempo também, a Janice engravidou de novo. Lembrando, né, ela já tinha uma filha pequena, agora ela tinha outro bebê.
E assim, você pensa, né, que eles estavam morando num trailer, gente. As crianças não viam nada. Mais ou menos 3 anos depois do sequestro, a Colleen ganhou um presente de Natal. Cameron disse que a companhia tinha observado ela durante todo esse tempo, que eles estavam muito felizes, que ela estava se comportando bem. Então Cameron e a companhia permitiram que a Colleen ligasse para um membro da sua família. A Colleen ligou, ela falou com os pais dela e assim, nesse momento os pais tinham certeza que a menina tinha se enfiado num culto, porque ela ligou, ela disse que estava tudo bem, que não era para ninguém se preocupar. Ela não deu muitas informações, sabe? Só falou que estava com saudade deles e tudo mais. Mas era isso, a conversa foi bem curta e não passou disso. Alguns meses, poucos meses depois dessa ligação, o Cameron estava tão confiante e seguro de que a Colleen estava literalmente na mão dele, que ela não faria nada, que ele permitiu que a Colleen fosse visitar os pais dela. Ele disse para ela que a companhia, óbvio, estaria observando tudo e que ele tinha que apresentar o Cameron para a família dela como o seu noivo. Os dois foram até a casa da Colleen, ela apresentou ele para a família dela como o noivo dela. O Cameron passou algumas horas lá com eles e depois foi embora, falou que ele tinha uma reunião em outra cidade, mas que ele voltaria para buscar a Colleen no dia seguinte. E aí a Colleen passou quase 24 horas com a família dela, ela não abriu o bico, não contou absolutamente nada. E nesse meio tempo, a família acreditou, de fato, que o Cameron fosse o noivo da Colleen. E aí eles tiraram essa foto aqui, que assim, sinceramente, me fez ter pesadelos por dias, porque se você me mostra essa foto, eu acho que é um casal feliz, gente. Parece que eles estão felizes, só que na verdade é o cara que tá mantendo ela como refém de um sequestro há mais de 3 anos. Muito bizarro, muito bizarro. E assim, durante as horas que a Colleen passou com a família dela, os pais, por mais que eles estivessem extremamente preocupados, fazia 3 anos que eles não viam a filha deles e eles estavam certos de que ela tinha se juntado a um culto, então eles não quiseram pressionar muito ela e ficar fazendo muitas perguntas, com medo dela sumir de novo, sabe? Era uma situação extremamente delicada, acho que nem eles sabiam muito bem o que estava acontecendo. Enfim, depois dessa visita aí que a Colleen fez para a família dela, o Cameron voltou a deixar ela presa dentro da caixa por, sei lá, cerca de 23 horas por dia, e isso continuou por cerca de 3 anos, até que em 1983, o Cameron e a Janice estavam passando por dificuldades financeiras, então eles resolveram que a Colleen teria que arrumar um emprego. Ela arrumou um emprego como faxineira, então ela passava as manhãs fora de casa, quando voltava ela era colocada dentro da caixa de novo pelo resto do dia e, obviamente, todo o dinheiro que ela ganhava, ela tinha que entregar para o Cameron. No ano seguinte, em 1984, o Cameron decidiu que ele não estava mais satisfeito só com a Colleen. Ele queria sequestrar outras mulheres para fazê-las de escravas sexuais também, e a ideia dele era construir meio que um depósito atrás do trailer para ser a sua câmara de tortura, que nem ele tinha lá no porão da outra casa que eles moravam. E aí ele obrigou a Colleen a participar da construção desse depósito e ele disse para ela que ela teria que ensinar as outras mulheres que ele iria sequestrar a serem escravas sexuais tão boas quanto ela. Só que nesse meio tempo, algumas coisas estavam acontecendo com a Janice. Primeiro, ela começou a ir para a igreja e talvez ela tenha começado a se sentir um pouco culpada, né, pelo que ela estava fazendo com a Colleen. Finalmente, né, minha filha, se sentiu um pingo de culpa depois de praticamente 7 anos. E ela também começou a sentir muitos ciúmes da relação da Colleen com o Cameron. Porque quando ela começou a ajudar o Cameron a construir essa câmara de tortura, os dois passaram a ficar muitas horas do dia juntos. E aí o Cameron chegou na Janice com uma ideia de que ele queria que a Colleen fosse a sua segunda esposa, que ele começou a ter sentimentos por ela. E a Janice não gostou nada dessa história. E assim, isso que eu vou falar agora, eu não vi em nenhuma notícia, em nenhum site, nem nada, fonte, voz da minha cabeça, mas eu também acho que a Janice não gostou muito da ideia do Cameron querer ter outras escravas sexuais. Eu acho que ela ficou com ciúmes disso também. Com tudo isso acontecendo, a Janice resolveu contar pra Colleen que toda aquela história da companhia, que ela estava sendo vigiada e que a família dela estava em risco, era tudo mentira e que se ela quisesse, ela podia fugir a hora que ela quisesse. A Janice contou a verdade pra Colleen porque ela realmente estava sentindo uma culpinha, ela estava arrependida
ou só porque ela tava com ciúmes da relação dela com o Cameron. Relação, né, gente? Eu tô usando essa palavra aqui, mais aspas, pelo amor de Deus. Enfim, não sabemos qual foi a motivação dela, não sabemos. O que importa é que ela fez. Depois disso, a Colleen vazou, né? Ela foi embora, fugiu. A Janice até levou ela para uma estação de ônibus. E aí, durante o caminho, ela ligou para os pais dela, contando que ela estava indo embora. E ela também ligou para o Cameron para avisar que ela estava vazando. E boatos que nessa ligação o Cameron chorou muito e implorou para que ela ficasse, mas graças a Deus ela não cedeu ali à conversa dele e ela continuou com o plano dela de fugir. Depois disso, a Colleen passou meses sem denunciar o sequestro. Ela voltou a viver com a família dela e não falou nada para a polícia. E ela também mantinha contato com a Janice, porque as duas meio que conversavam sobre ajudar o Cameron para que ele se tornasse uma pessoa melhor. Eu não sei se rolou aí uma síndrome de Estocolmo, mas é aquela coisa, né, gente? A gente não sabe pelo que ela passou, a gente não pode julgar as decisões que ela tomou, porque ninguém nem imagina o tanto que essa menina sofreu. O fato é, alguns meses depois que a Colleen foi embora, a Janice confessou tudo que ela tinha feito, ela e o marido, pro pastor da igreja dela. E aí, obviamente, ele chamou a polícia. E assim, de início, a polícia nem acreditou na história da Janice. Eles acharam que era tudo mentira, porque era uma coisa tão horrível que acho que nem eu acreditaria, eu ia achar que era uma história de um filme de terror, sabe? Só que aí eles foram até o trailer e encontraram tudo, todos os objetos de tortura que o Cameron usava, várias fotos da Colleen sendo torturada, porque ele tirava várias fotos para poder reviver os momentos depois. Eles acharam, inclusive, o contrato que o Cameron fez a Colleen assinar. A Janice e o Cameron foram presos, os dois foram a julgamento e durante todo o processo, os advogados da Colleen colocaram no meio do tribunal a caixa de madeira que ela passou praticamente 7 anos da vida dela, para que o júri o tempo inteiro tivesse que olhar para aquela caixa e tentar imaginar 0,0001% de tudo que ela sofreu durante todos esses anos. Durante o julgamento, a Janice confessou que o Cameron, antes de sequestrar a Colleen, já tinha sequestrado, abusado e assassinado uma garota. Era uma garota que já tinha sido dada como desaparecida há muitos anos, ela nunca tinha sido encontrada. Só que a polícia nunca conseguiu achar nenhuma evidência física que comprovasse que o Cameron estava ligado ao desaparecimento dessa garota. Então o Cameron nunca foi julgado oficialmente por isso. Mas, gente, a Janice sabia tudo. Ela sabia descrever características físicas dessa menina, sabia o nome dela, sabia o dia, a hora, o lugar que ela tinha sumido, tudo. Ela sabia de muitos detalhes que seria impossível ela saber se, de fato, o Cameron não tivesse feito alguma coisa com ela. Então é bem provável que o que a Janice contou seja verdade, mas a gente não tem nenhuma prova disso. E o caso do desaparecimento dessa garota nunca foi solucionado até hoje. Por fim, a Janice recebeu imunidade total, ela foi inocentada porque ela colaborou com as investigações e testemunhou contra o Cameron, que por sua vez foi condenado a 104 anos de prisão. Atualmente, a Colleen tem 64 anos, ela estudou contabilidade, chegou a se casar 4 vezes, mas nenhum dos seus casamentos deram certo. Ela tem uma filha, já é avó também. Em 2009, ela escreveu um livro contando a sua história. Esse livro se chama Os Simples Prazeres da Vida. E todo ano, no dia 10 de agosto, que é o dia em que ela escapou das garras do Cameron, ela e toda a sua família vão para a praia para comemorar. O Cameron segue preso por enquanto. Desde 2015 ele se tornou elegível para tentar a liberdade condicional. Ele já fez o pedido várias vezes, mas todos os pedidos foram negados até agora. Ele tem 68 anos atualmente e o promotor que cuidou do caso dele está tentando fazer com que ele seja rotulado como um predador sexual violento. E isso impediria que ele conseguisse o condicional por pelo menos mais 10 anos. Vai acontecer um julgamento para determinar isso, mas ainda não tem data marcada. Cameron hoje, em 2023, não está listado como um preso sob custódia do Departamento de Correções e Reabilitações da Califórnia. O que isso significa? Provavelmente ele não está na prisão, ele está em algum hospital recebendo tratamento para se preparar para esse julgamento. Não significa que ele está livre, tá? Ele está sob custódia num hospital psiquiátrico, mas ele não está na cadeia até onde a gente sabe.
A Janice mudou de sobrenome para que ela não fosse mais reconhecida, lembrando que ela recebeu imunidade total, tá? Então ela nunca foi presa por nada. Ela criou suas filhas no anonimato e a única notícia que eu consegui encontrar dela foi de 2010, que ela estava trabalhando como uma assistente social lá na Califórnia e que ela não mantém mais nenhum tipo de contato com o Cameron. Com isso, a gente encerra o caso de hoje. Esse caso é bem pesado. Eu fiquei sem dormir uns bons dias depois que eu fiquei fazendo as pesquisas para escrever o roteiro. Mas eu espero que vocês tenham achado o vídeo bem completinho. Eu tentei reunir o máximo de informações que eu pude para trazer aqui para vocês. Deixa aqui nos comentários sugestões de casos que vocês querem para os próximos vídeos. Lembrando que toda quarta às 6 a gente tem caso criminal aqui no canal. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.